Olá, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um conhecendo e vivendo muito mais a palavra, em nome de Jesus. Conhecendo e Vivendo a Palavra do Senhor. E é isso que interessa para nós, conhecer e viver essa palavra. Porque só conhecer sem viver não adianta nada, não vai funcionar, não vai dar nenhum resultado, né? Mas antes disso, a gente gostaria de falar para você da nossa comunidade Crer. Conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Então, todas as quintas-feiras nós temos estudo bíblico e domingo o culto da família, sempre buscando o relacionamento entre nós que conhecemos a palavra, que queremos conhecer mais da palavra, e entre nós e Deus. Deus Todo-Poderoso, que mandou o seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. Então, nós temos que buscar. Onde nós vamos buscar? Onde nós temos a certeza que ele habita no meio. E nós estamos também sempre em reuniões de Zoom, com a mesma identidade, com a mesma senha no Zoom, sempre para que você não se esqueça. E tem também a radiovineyard.com. Então, todo o ministério em português também tem a correlação do ministério em espanhol, que é conectar, relacionar-se, ensinar, exponer e restaurar. E com os horários diferentes, mas em espanhol. E convidamos a você a fazer parte desse ministério como parceiros, para que possamos crescer juntos e viver mais essa palavra que é tão poderosa. Em nome de Jesus. Amém, né? E convidamos você a se conectar, orar e divulgar, né, o ministério, a ser um parceiro do ministério que não é nosso, mas é um ministério que é do Senhor e a gente deseja crescer, crescer não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória do Senhor. Bom, todos os assuntos que a gente traz aqui são assuntos assim bastante interessantes e esse não é diferente, né? Porque nós vamos aprender ou tentar desmistificar algumas coisas que as pessoas falam muito. Falam muito sobre visão espiritual. Uau! O que é isso? O que é isso? Como é que a gente tem esse negócio aí? Pois é, a gente vai falar hoje sobre visão espiritual, né? O que é uma visão espiritual? Então, a gente começa definindo o que é visão espiritual. E, na verdade, a visão espiritual, o Senhor dá aos seus filhos. A gente nunca pode esquecer de lembrar disso, que a visão espiritual é dado para filhos, né? Visão espiritual, na verdade, é a capacidade que nós temos de discernir e entender a realidade no mundo espiritual. Nós temos que buscar essa sabedoria, esse discernimento, buscar onde? Buscar no Senhor. Nós temos que buscar nele. A visão espiritual, né, são os olhos espirituais que podem ser abertos para o mundo espiritual. Quando a gente fala no mundo espiritual, a gente já pensa em alguma coisa extra. Não, calma. O mundo espiritual, não sei se você já ouviu falar, mas eu já falei algumas vezes aqui, todas as nossas coisas, elas são resolvidas no mundo espiritual. Primeiro no mundo espiritual, depois ela vai se materializar. A gente não quer fazer aqui nenhuma apologia a espíritos, não, nada disso. Nada disso. Mas nós não podemos esquecer, né, se você que viu o estudo que nós fizemos sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, você seguramente sabe que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são espíritos. E eles falam conosco e eles se manifestam na nossa vida, né? E essa visão eu só posso ter através de Jesus. Se eu não tenho Jesus como meu Senhor, se eu não tenho Jesus como meu Salvador, se eu não tenho Jesus como aquele em quem eu espelho a minha vida, realmente eu não vou conseguir sair do lugar. Somente através desse Jesus, somente através do conhecimento genuíno de Jesus. E a gente vê isso
em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, aqui Paulo está falando aos coríntios que, na verdade, eles achavam que já sabiam de tudo, mas, na verdade, eles estavam presos à antiga aliança. E eles, sem enxergar Jesus, o véu continuaria ali. Então, se você lembra, quando Jesus foi morto, o véu do templo foi rasgado. Então, acabou aquela separação que tinha entre o homem e Deus, ou seja, Deus já podia, nós já podíamos acessar direto a Deus. Eu não precisaria mais de um sacerdote, eu não precisaria mais de um intermediário. Então, o que Paulo está falando aqui, né, para a igreja de Coríntios é que esse véu ele permanece quando nós não estamos firmados no conhecimento de Jesus Cristo. Bom, mas a gente tem que saber o que é uma visão. O que é uma visão? É alguma coisa vista. O que passou aqui? Não sei o que passou aqui. Aqui. É alguma coisa vista em sonho ou num estado de êxtase, né? num arrebatamento do teu espírito, do sobrenatural, né? Onde Deus usa esse meio para falar com a gente. Mas Deus só fala através de sonho? Não, ele fala através de um monte de coisa, né? Mas a visão espiritual, normalmente ela é revelada através de sonho. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 19. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ou seja, Daniel ele buscava uma revelação, ele buscava alguma coisa para que ele continuasse servindo a Deus e servindo, porque se você ler o livro de Daniel, você vai ver que ele estava preso, ele era escravo, né? Israel tinha sido conquistado pelo povo babilônico. Então ele estava preso lá. E Deus se revela a Daniel através do quê? Através de um sonho. Então, essa revelação de Deus, essa visão que você e eu podemos ter, é quando Deus quer se revelar a você e a mim. Muitos profetas, nos tempos bíblicos, tiveram visões, né? E a gente vê aqui Daniel, se você for lá em Naum, você vai ver que Naum também teve. Se você for lá em 1 Samuel, você vai ver que Samuel também teve. Isaías, você vai ver que Isaías também teve. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de visão espiritual. Pastor, mas por que eu tenho que tomar? Pois é, querido. Nós vivemos num tempo, se você lembra, por que Eva desobedeceu a Deus? A desobediência vem por quê? Porque a serpente, porque o diabo, porque Satanás, né? Porque Lúcifer, porque chama como você quiser. Ele fez o quê? Ele enganou. E muitas vezes, quando nós falamos de dons espirituais, temos aí um estudo também que nós fizemos de dons espirituais, a gente viu que muitas pessoas, elas forjam o dom. Por que elas forjam o dom? Por que elas parecem que têm o dom, mas não têm? Porque, na verdade, elas têm a necessidade de ser melhor do que as outras pessoas. E na visão espiritual também não é diferente. Não é diferente. Então, por exemplo, veja lá em Lamentações,
capítulo 2, versículo 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Ou seja, Lamentações foi escrito por Jeremias, e Jeremias estava falando para o povo de Israel. Vocês acreditaram em profetas, em visões absurdas. Ou seja, uma visão espiritual, ela não contradiz a palavra de Deus. Então, a gente pode ver aí que o povo, ele busca o quê? Ele busca magia, ele busca ser ilusionismo, ele busca ser iludido, ele busca o sobrenatural. O ser humano, ele busca isso. Mas nós temos que tomar cuidado com essa visão espiritual, né? Essa visão espiritual, ela pode ser forjada. Ela pode ser forjada. E a gente já tem falado aqui algumas vezes que o final dos tempos está cada vez mais próximo, né? Hoje está mais próximo do que ontem, né? E está chegando. E Jesus nos deixa muito claro, lá em Mateus 24, que viriam falsos profetas. Então, viriam pessoas que dizem, ou que vão dizer que têm visão espiritual. Visão espiritual é quando Deus te revela alguma coisa. E muitas vezes a gente vai ver, assim como aconteceu em Lamentações de Jeremias, lá com o povo de Israel, a gente vai ver que muita gente vai ser enganada. E a gente vê isso também em Ezequiel, capítulo 13, versículos 6 e 7. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Ou seja, a gente vê o povo de Israel de novo sendo enganado. A visão, ela pode ser tida como uma espécie de magia ou de ilusionismo, né? E ela é alguma coisa enganosa, é alguma coisa que não é verdade. E a gente vê isso na palavra. E a gente está vendo que Jesus também fala isso para os discípulos. Ou seja, fique esperto, fica atento. Uma visão espiritual, ela não pode contradizer a palavra. Uma visão espiritual, ela não pode ir contra a direção de Deus. Nós estávamos vendo um filme de um pastor que ele teve um entendimento errado da palavra. Ou seja, ele criou uma doutrina nova contra toda a palavra. E ele disse que ele recebeu uma visão, uma revelação de Deus. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com revelação. A gente tem que tomar muito cuidado com visão espiritual. O que a gente tem que fazer, você e eu, nós temos que buscar ter essa visão que Deus quer que nós tenhamos. Isso é alguma coisa que Deus vai colocar na nossa vida para um fim proveitoso. Não é para que eu seja melhor que você, nem você seja melhor que eu, mas para um fim proveitoso. Então, quando o profeta Ezequiel escreve para o povo esse texto que nós acabamos de ler, o povo estava sendo enganado por visões que, na verdade, não existiam. Então, nós temos aí muitas questões de pessoas que profetizam sobre a vida de alguém, pessoas que dizem que tiveram uma visão, né? Até mesmo pessoas que se dizem pastores, que se dizem evangelistas, que se dizem homens e mulheres de Deus, né? Dizendo que viu não sei quem no inferno.
E, na verdade, isso aí não existe nenhuma relação nossa com o inferno. Se você viu alguém no inferno, o que você estava fazendo lá? Na verdade, a gente vê essa visão espiritual como um engodo, como uma mentira, né? Como uma forma de querer se autopromover. Mas eu não tenho que ter medo da visão espiritual, desde que ela seja aplicada na sua vida, desde que o Senhor fale com você, desde que o Senhor revele isso a você. Agora, se revelou para outra pessoa e essa pessoa veio falar com você, você tem que aceitar, respeitar e falar assim, ok, eu vou orar. Né? O mesmo Deus que falou com você deve falar comigo. Isso é buscar a sabedoria e o discernimento de Deus. Bom, o que significa uma visão espiritual? Na verdade, a visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos são capazes de enxergar. A visão espiritual significa isso, né? É ver o que o poder de Deus pode fazer em determinadas circunstâncias e pode nos envolver nessas circunstâncias, né? Essa clareza diante de todas as situações da vida podem ser aperfeiçoadas através do conhecimento da palavra de Deus e da caminhada que você e eu temos com o Senhor e da comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus vem pelo conhecimento, vem pela vivência e vem pela comunhão. Eu não consigo simplesmente conhecer a palavra de Deus e achar que está tudo bem. A gente tem conhecido muitas pessoas que conhecem muito a palavra, que a gente até acha interessante isso, eu acho bonito, uma pessoa que conhece profundamente a palavra. Mas sabe o que eu acho mais bonito? É quando eu vejo uma pessoa que vive a palavra. Então, muitas dessas pessoas que são doutores, são PhDs na palavra de Deus, eles não vivem. Eles não têm a vivência e tampouco a comunhão com o Espírito Santo. E a gente vê o quê? A gente vê aqui em Salmo 119, capítulo 119, versículo 18, Davi pedindo para Deus o quê? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, Davi pedia para que Deus abrisse os olhos dele, para que ele pudesse contemplar as maravilhas do que é seguir a palavra do Senhor, do que é viver essa palavra. Ou seja, visão espiritual é a gente enxergar mais para frente, mais além. Mas não no mundo material, mas é no mundo espiritual. Bom, nós podemos aqui fazer uma comparação de visão espiritual com a cegueira espiritual. Porque sabe que, da mesma forma que você tem a visão espiritual, você tem aqueles que são cegos espiritualmente. Ou seja, Deus fala e o cara não ouve. O cara, simplesmente, ele não enxerga o milagre que Deus pode fazer na vida dele. Ele não consegue ver o sobrenatural de Deus na vida dele. Ou seja, isso passa a ser uma visão terrena. Uma visão que você tem da terra. Né? Então, a tua cegueira espiritual é aquela visão tradicional, aquela visão que você, olha, eu só aquela visão do apóstolo Tomé, né? Que eu só acredito quando eu vejo. Querido, isso não é fé. Se você tem a visão espiritual, você começa a caminhar na fé. A cegueira espiritual, na verdade, ela é pior do que a cegueira física. Ela é pior do que você ser cego fisicamente. Por quê? A gente vai ver o que a cegueira espiritual provoca nas pessoas. Né? Primeiro, a tentação.
E a gente vê aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Desculpa, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, a cegueira espiritual, ela traz a tentação. Ela faz com que você e eu sejamos tentados pelo diabo, e o pior é que não é só a tentação, a gente cai na armadilha do diabo, assim como Eva caiu. A cegueira espiritual, a gente vê aqui em Josué, capítulo 7, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ou seja, ele causa também a cobiça. Então, essa passagem que está lá em Josué capítulo 7, você vê que o povo estava perdendo a guerra. Por quê? Porque Deus havia dado uma ordem. Olha, vocês não peguem nada. Nada. E aí alguém foi lá e pegou. E aí eles começaram a apanhar. E aí quando começaram a apanhar, Senhor, mas o que está acontecendo? Tem fogo estranho aí. Fogo estranho é quando tem desobediência, quando tem pecado, né? Então, quando Josué achou o que era, aí foram ver. E, na verdade, a cegueira espiritual, ela traz essa cobiça. Mas ela traz mais coisa ainda. João capítulo 9, versículos 40 e 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, a cegueira espiritual, ela traz a consumação do pecado. Então, a cegueira espiritual, ela é pior do que a cegueira física. A cegueira espiritual, ela traz para nós, muitas vezes, o descarrilhar da nossa fé. Nós saímos fora dos trilhos da nossa fé. A gente esquece daquilo que Deus fez na nossa vida e que Deus prometeu para a nossa vida e que Deus fará na nossa vida. A cegueira espiritual, ela faz isso. Ela é pior que a cegueira física. E a gente vê aqui em Isaías, capítulo 59, versículo 10. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Ou seja, ela causa a morte, traz a escuridão da morte. Quando você é cego espiritual, você não consegue enxergar, você não consegue ler a Bíblia e ver a revelação de Deus para a tua vida e para a minha vida. Você não consegue simplesmente andar pela fé. Você não consegue andar pela fé. Então, a gente vê aqui que a cegueira espiritual, ela é muito pior. A cegueira espiritual, ela é muito pior do que a cegueira física. Então, em nome de Jesus, nós não temos que ter medo da visão espiritual, nós temos que ter medo da cegueira espiritual. Isso nós temos que ter medo. Porque quando se nós chegarmos a ficar cegos espiritualmente, na verdade, nós vamos colocar por terra tudo aquilo que Deus já trabalhou na minha vida e na tua vida. Bom, nós podemos aqui fazer uma demonstração de visão e cegueira espiritual, né? A primeira coisa é uma liçãozinha de casa. Você vai ler o capítulo 9 do livro de João, para que você possa entender, né? Esse é um estudo de caso, vamos dizer assim. Como a gente fazia na universidade, vamos fazer um estudo de caso aqui. Então, você vai ler capítulo 9 de João e você vai ver uma história bastante interessante.
de um homem que era cego de nascença, de um homem que ele tinha nascido cego. E que perguntaram, os discípulos perguntaram, quem pecou? Não sei se você lembra disso, né? Quem pecou foi ele, foi seus pais, né? Mas independente da cegueira de nascença dele, quando ele ouviu que Jesus estava chegando, ele clamou. Então, a cegueira física dele, na cegueira física, ele conheceu a Jesus. Ele conheceu a Jesus e ele sabia que somente Jesus podia curá-lo. Ele creu na cura. Então, veja a diferença da cegueira física de uma cegueira espiritual. No mesmo capítulo 9, você vai ver que os fariseus, né, e os doutores da lei se indignaram. Então, eles eram os cegos espirituais. E você vai ver que eles eram líderes religiosos. Isso te remete a algum pensamento? Olha, a mim me remete a 1 milhão de pensamentos, né? De exemplos que nós temos não só na Bíblia, mas no nosso dia a dia. Você vai lá no YouTube, você vai ver um monte de líderes religiosos que são cegos espirituais. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Quando você lê esse capítulo 9 do livro de João, eu tenho certeza que Deus vai te revelar outras coisas que nós, por questão de tempo, a gente não vai se aprofundar nesse capítulo. Mas, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, manda para a gente, né? E a gente vai te responder ou por WhatsApp, ou por e-mail, né? Ou por telefone, como você quiser, né? Faz contato com a gente vai estar tentando te esclarecer, né? E vendo as experiências que você teve aí nesse capítulo 9 do livro de João. Bom, mas nós temos 5 passos para que a gente possa melhorar a nossa visão espiritual. São 5 passos. Ai, pastor, isso é uma receita? Pois é, vamos dizer que isso seja uma receita, né? Então, a gente começa orando. E essa semana nós tivemos a nossa reunião de oração. Então, a gente começa orando. Por quê? Porque a oração vai abrir a tua visão espiritual. A oração vai abrir a tua visão espiritual, a tua intimidade, o teu conhecimento com Deus. É através da oração. Então, a gente vê lá em 2 de Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, a oração abre a tua visão. Então, se você ler o capítulo 6 inteiro de 2 Reis, você vai ver que Eliseu estava, entre aspas, sitiado, né? Porque existiam forças inimigas ali cercando ele, e o moço de Eliseu, o ajudante de Eliseu, o discípulo de Eliseu, ele estava apavorado com isso. Ah, Senhor! E você vai ver, a partir do versículo 10, você vai ver ele acordando Eliseu e desesperado. E Eliseu fez o quê? Orou. E a oração de Eliseu foi o quê? Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Esse é o primeiro passo para que você e eu tenhamos uma visão espiritual clara. Não uma visão espiritual medíocre, uma visão espiritual que nos engane, mas uma visão espiritual clara. O segundo passo é a gente
focar em Jesus. A gente tem que focar em Jesus, né? Não tem outro jeito. E a gente vê isso em Salmos capítulo 34, versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ou seja, você vai receber inspiração. Você vai receber a ajuda divina se o teu foco está em Jesus. Você vai receber inspiração. Nós podemos olhar para Deus através das Escrituras. E a gente pode ser iluminado. O pastor está amarrado esse negócio de iluminado. Querido, é iluminado no sentido espiritual da coisa. Você vai enxergar coisa que as pessoas não enxergam. Através da oração, através da meditação, através da reflexão, através da prática e da obediência à palavra do Senhor. A gente vai ser. Nós vamos ser iluminados. E o que a palavra nos garante aqui, né, o que Davi escreve, é que você não vai ser decepcionado. Você ora, você tem o teu foco em Jesus, você busca na palavra, querido, você não vai ser decepcionado. Nem você, nem eu. Nós não seremos decepcionados. E não importa o que você está passando, a situação que você e eu estamos passando agora, né? Nós não vamos ser decepcionados. Ao contrário, nós vamos ser iluminados através da palavra. Nós vamos ser confortados, né? E nós vamos ser supridos e atendidos pelo Deus Todo-Poderoso. O terceiro passo, né, é ser perseverante. Nós temos que ser perseverante. Muitas vezes, a primeira dificuldade, a gente já quer jogar a toalha, né? A primeira dificuldade, então, você que nos acompanha aqui, você já deve ter ouvido eu falar muitas vezes, né? Ser cristão é para gente forte, é para gente valente. Não é para frouxo, não. Não é gente teimosa. Perseverante não é ser teimoso. Perseverante é crer naquilo que Deus mostra para você. Ser perseverante é crer naquilo que Deus mandou você fazer. Vai e faz. Ah, mas o que vai acontecer? Querido, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu sei de uma coisa. Alguma coisa vai acontecer. A gente tem que ser perseverante. A gente vê isso lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele buscou de Deus. Ele buscou a Deus. Para melhorar nossa percepção do Senhor, por vezes, ele permite que enfrentamos lutas e sofrimentos na vida. Então, você lembra do estudo que nós fizemos, né? Que nós vimos as estratégias do diabo para que a gente saia da presença de Deus. E uma delas, a gente viu que Deus permite. Ok? Então, Deus permite isso. Assim como permitiu com Jó, né? Que conheceu melhor a Deus depois da sua tribulação. E muitas vezes isso passa com você e comigo. A gente só consegue buscar de Deus quando a gente está num perrengue, quando a gente está passando uma situação muito difícil, né? E a gente consegue ver melhor aquilo que Deus tem para nós. E aqui a gente vê com Jó que o terceiro passo é nós sermos perseverantes. Perseverante naquilo que Deus tem para a nossa vida. Perseverante na promessa que Ele tem colocado na palavra dEle para você e para mim. O quarto passo, desculpa, conheça Deus. A gente tem que conhecer a Deus, né? Nós temos que conhecer a Deus. Assim como Jó conheceu a Deus. O quarto passo, nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, né? Então, para eu possuir essa visão espiritual, eu tenho que cuidar do meu coração. E a gente vê aqui Jesus nos ensinando em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Ou seja, eu tenho que ter o meu coração quebrantado. Eu tenho que ter a sensibilidade no meu coração, para que eu possa ter essa visão espiritual. Eu tenho que cuidar do meu coração, tenho que ter um coração limpo, né? Eu tenho que ter um coração tratável por Deus. E muitas vezes você e eu, nós não queremos ser tratados por Deus. Não, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, para com isso. Você não é o cristão Gabriela, mas para com isso. Quando a gente tem o coração quebrantado, quando nós cuidamos do nosso coração, né, Deus amplia a nossa visão à medida que nós somos transformados. E, pastor, você já falou isso de transformação? Pois é, transformação, querido. Quando eu aceito a Jesus, começa um processo de transformação na minha vida. Agora, se você não está sendo transformado, como é que você quer ter uma visão espiritual? Então, para que você tenha uma visão espiritual, você tem que ser transformado. Deixar as coisas velhas, deixar as coisas erradas que você tem na sua vida, que eu tenho na minha vida, para que a gente possa enxergar melhor aquilo que Deus tem para você e para mim. Para que Deus possa ampliar essa nossa visão, tem que ter transformação. Sem transformação, não tem uma visão nova. E o quinto passo é viver a palavra de Deus. Pastor, de novo, você vai falar isso? Pois é, querido, de novo eu vou falar isso. É mole? E a gente vê aqui em Lucas, né? Jesus falando em Lucas, capítulo 24, versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Viver a palavra. Viver a palavra é viver a intimidade com Jesus. É ter intimidade com ele. Então, se você ler esse capítulo 24, você vai ver que os discípulos estavam no caminho de Emaús e, de repente, apareceu uma terceira pessoa e começou a conversar com eles. E aí eles conversaram e tal, e não sei o quê, e parará, e tudo bem. E olha, eu não sei quanto tempo levou essa conversa, mas no versículo 31, você vai ver que eles se admiraram como Jesus falava. E quando você vai lá até o versículo 34, 35, você vai ver que eles chegaram em Jerusalém e Jesus estava lá na mesa, servindo a mesa, ceando com eles. Aqui no versículo 32, ele fala que, rapaz, como é que a gente não percebeu? Então, para que você e eu tenhamos essa intimidade, né? Essa visão espiritual, nós temos que ter essa intimidade com Deus. Né? Ou seja, eles vinham falando da perda de Jesus, né? que foi uma perda grande e tal, mas eles não... eles estavam preocupados em se lamentar da morte de Jesus e eles não sentiram a presença de Jesus com eles andando. Bom, nós temos aqui 5 passos. E com isso dá tudo certo, pastor? Com isso dá tudo certo. Mas tem um porém aí, sempre tem um porém, né? Mas só isso ainda não é importante. Por quê? Porque nós temos que buscar a visão celestial. Pastor, mas visão espiritual, visão celestial? Pois é. A visão espiritual é uma visão além. Agora, a visão celestial é aquilo que eu enxergo do céu. E Paulo fala para nós aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, toda visão espiritual que temos aqui não se compara à visão perfeita
que teremos do céu. Né? Essa visão espiritual total daquilo que é o próprio Deus, daquilo que é a eternidade. Né? E nós vemos também aqui em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, nós vamos ter uma visão da eternidade, porque nós vamos vê-lo face a face. E 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nada se compara às promessas que Deus tem para nós. Nada se compara à visão espiritual. Né? Somente a visão celestial é superior, porque a gente vai estar já num outro nível. Na verdade, aqui a gente só quis dar uma pequena palhinha, né? Só para que você e eu tivéssemos um pouquinho do gosto do que é visão espiritual. E essa visão espiritual, você e eu temos que ter. Essa visão celestial, você e eu temos que ter. Não é que nós estamos vivendo nas nuvens. Não, não é isso não. Mas pela fé, nós vamos seguir e vamos chegar nessa visão que o Senhor tem para você e para mim. Amém? Obrigado por você estar com a gente aqui até agora. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, você escreva aqui abaixo ou manda pelo WhatsApp da rádio e a gente vai estar buscando a resposta dentro da palavra. Se você tem um tema que você gostaria que nós estivéssemos desenvolvendo aqui conforme a palavra, manda para a gente. Ou escreve aqui embaixo, ou manda pelo WhatsApp da rádio, ou manda por e-mail, como você quiser. E, em nome de Jesus, o Senhor vai dar a direção e nós vamos estar preparando isso conforme a palavra do Senhor. Não se esqueça que domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. É o primeiro domingo do mês e a gente vai estar festejando essa nova aliança com Cristo. Então, você é o nosso convidado. Você, a tua família, teus vizinhos, aqueles que desejam renovar a sua aliança com o Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha aí um resto de semana maravilhoso em nome de Jesus. Fica na paz.